Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo tranquilo aí na Santa Paz. Mais um vídeo aqui do canal do Mestre Fred. Por gentileza, deixa seu like, faz um comentário, se inscreve no canal, dá um engajamento que ajuda demais, tá bom? Pessoal, hoje o tema do vídeo é: no passado tudo era melhor. Era mesmo? A gente tem muita nostalgia de que antigamente tudo era melhor, né? Eu vejo muitos canais hoje de retro game, canais que falam de desenhos, séries, animes, emissoras de TV dos anos 80, 90, e é um saudosismo muito grande. Tudo era melhor, tudo era mais bonito, tudo era perfeito, tudo era legal. Isso é verdade? Eu tenho 46 anos, eu nasci na década de. Eu nasci final de 79 para o começo dos anos 80. Então, quando eu tinha 10 anos, eu estava entrando na década de 90, anos 90. E, de fato, tinha muita coisa boa, melhor do que hoje. Pelo menos os filmes e as músicas, as séries. Acho que até as novelas antigamente, né? Tinha O Rei do Gado, A Viagem, Que Rei Sou Eu. Tinha umas séries da Globo lá, Casa das Sete Mulheres, A Muralha, As Noivas de Copacabana, como Miguel Fala Bela. Pelo menos na época eu achava interessante. Se eu assistir agora, de repente eu acho uma porcaria. Não vou gostar de nada, não sei, teria que ver. Eu acho que a própria novela Viagem ainda faz muito sucesso, não vale a pena ver de novo. Mas a gente tem essa nostalgia, né? Que antigamente as coisas eram mais baratas, era mais fácil você adquirir um imóvel, um carro, tinha melhores empregos. E assim, eu acho que existe os dois lados da moeda. Tem essa nostalgia romantizada que tudo era perfeito, as pessoas eram perfeitas, o trabalho, os amigos, o ambiente escolar, tudo, né? Mas existe outro lado da moeda que é aquilo lá, uma parte negativa. Vou começar pelas partes negativas. Hiperinflação. Eu lembro, né? Até tem um canal do Link, que é o Quadrinhos na Sarjeta, que ele fala que na época que ele era criança, os pais deles, os pais dele eram professores, eles recebiam no mesmo dia, saía correndo para comprar alguma coisa no mercado, porque tinha hiperinflação. Então, o que custava, vamos supor, um pacote de arroz, que custava 20 mil cruzeiros ao meio-dia, às 8 horas da noite já era 30 mil cruzeiros. Então as pessoas pegavam o salário e saiam correndo para comprar as coisas, porque no outro dia era outro valor e assim vai. Eu lembro disso, eu peguei essa época. Claro que eu era criança e não tinha noção de como funcionava, mas eu lembro disso. Então essa é uma parte negativa do que as pessoas esquecem do, do passado. Outra, a parte é a estrutura da escola. Muitas vezes não tinha um livro didático, não o, os cadernos que eu tinha, minha mãe tinha que comprar. Você tinha que ir com camiseta branca todos os dias para a escola e não era o governo que dava. Então via tudo dos pais, o calçado, a vestimenta, o material, vinha a listinha, né? E tinha que todo começo de ano via a listinha, folha de sulfite, giz de cera, canetinha, lápis, borracha, caderno, esse tipo de coisa. O pai e a mãe tinha que se virar para comprar. Hoje eu vejo que o governo dá muita coisa. Dá lá o tênis, a calça, a blusa, a camiseta, o livro, o lápis, né? Então, antigamente não. Você tinha ou não tinha. Eu lembro uma vez que eu estudava no colégio estadual e tinha que ir de camiseta branca. E eu só tinha três camisetas brancas. As três estavam sujas. Eu usei na segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu fui com uma camiseta amarela. E fui barrado. Não deixaram eu entrar para estudar. Você acha que hoje ia acontecer isso? Um aluno ser barrado por não estar com uma camiseta branca? Não era nem o uniforme da escola, era uma camiseta branca. Branca, toda branca. Aconteceu comigo. Hoje já dá processo, dá uma série de coisas, é assédio e acabou. Naquela época tinha. É outra parte negativa de antigamente. A, a parte de estrutura dos carros também era. O que tinha de carro? Era Gol, Fusca, Brasília, Fiat Uno, Fiat 147.
Chevette, que é aqueles carros grandes da Chevrolet, Commodoro, tinha o Passat também da Volkswagen, tinha o Corcel da Ford, carros com uma estrutura toda dura, sem conforto nenhum, caríssimo, o carro sempre foi caro, não importa. Hoje o carro ele é caro e tem uma estrutura melhor, mais conforto. Antigamente o carro era caro e não tinha estrutura, conforto nenhum. Eu lembro que tinha até um compartimento para você jogar as cinzas do cigarro. Hoje também é uma coisa que você não imagina, né? Comprar um carro e tem uma parte para jogar bituca de cigarro cinzas. É outra parte negativa de antigamente. Tudo chegava para a gente muito atrasado. Se hoje já tem um atraso de produtos e serviços do exterior no Brasil, imagine antigamente. Antigamente, se passava um filme no cinema, ele ia estar numa locadora depois de 5, 6 anos. Acontecia muito disso. A própria estrutura de ônibus, metrô, trem, olha que eu moro em São Paulo. Metrô, trem, ônibus era muito menor, muito mais escassa. Não tinha tantas linhas de estações de metrô, estações de trem. E olha que ainda não supre a necessidade aqui em São Paulo. Dizem que para cada 1 quilômetro feito de trilho de trem e do metrô já é um déficit de 10 anos para trás. Então, assim, para as pessoas se locomoverem, era muito mais complicado. Não tinha tanto ônibus, metrô e trem, então piorou. Táxi, então. Táxi, os caras colocavam o preço que queria. Não é que nem hoje. Tem o Uber, tem o 99. Não tô falando nem das condições da pessoa que trabalha com isso. Não tô me referindo a isso. Tô me referindo a você ter que pegar um táxi. E à noite, bandeira 2. Então você pegava um táxi e ficava olhando lá o marcador, né? 10, 20, 30, 40. Gastei daqui ali R$ 100. Hoje o Uber, o 99, pelo menos tem uma estimativa de valor. Você sabe quanto vai custar. E qual que é a vantagem? Abriu a concorrência, porque antes o taxista dominava. O cara virou taxista, pode ter certeza que ele vai ganhar dinheiro. Que era só eles. Eles cobravam o valor que queriam, às vezes um péssimo atendimento. Outra coisa no ônibus também. Era um péssimo atendimento do motorista, do cobrador, isso melhorou muito. Então, assim, romantizar o passado, tudo era bonito, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, é que a gente esquece, né? E também era tudo caro. Era tudo caro. Não era nada barato. E olha que as famílias eram grandes, né? A minha família foi pequena, assim, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, 4 pessoas. 4 pessoas. Agora, tinha família com 8 filhos, 10 filhos, 6 filhos, né? E era também. Só que não tinha tantos bens como tem hoje, né? A gente consome muita coisa. Então, falando dos pontos positivos né, do, do passado. Música boa, bons filmes, apesar que a nossa cultura ela é muito baseada nos filmes americanos, né? Rambo, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Exterminador do Futuro, blá blá blá, esse tipo de coisa. Braddock, né? A gente cansou de assistir, né? Robocop na sessão da tarde, na Domingo Maior, Temperatura Máxima. Ficava lá querendo assistir. Então, assim, a nossa infância, eu acho que ela tinha isso, que não tinha toda essa demanda de coisas que você hoje tem e fica cansado de consumir. Não tinha internet e isso, por um lado, era bom, porque você tinha uma infância, o máximo que você ia ter na tua casa era uma TV com celular. Perdão, uma TV com videogame. Celular nem existia. Então não tinha essa pegada de todo mundo ficar em tela, 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 tela. TV, a gente aproveitou, tinha um videogame lá pra jogar. Às vezes você não tinha ir na casa de um coleguinha, num vizinho tal, brincava tudo. Isso foi muito da hora, porque além da gente brincar na rua, tinha muita brincadeira de rua, de pipa, peão, é, bolinha de gude. Perto onde que eu morava tinha um campinho, né? A gente chamava de Beira Rio. E do lado era o mercado, era o barateiro. E a gente ia pra lá jogar tipo sexta A contra sexta B, sétima A contra sétima B. Então tinha uma interação mais de brincadeira, de jogos.
Isso era muito legal na infância, né? E acho que tudo que você conseguia era uma descoberta. Não é como hoje, uma criança de 10 anos tem um Nike, tem um Adidas, vai no Mac todo final de semana com o pai, vai no cinema. A gente não tinha isso. Aí pro cinema era um festival de gala, era um evento no ano. Comprar um tênis, então, eu particularmente fui ter uma roupa de marca, um tênis de marca, depois que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu consigo comprei uma camisa de São Paulo, na época era da Pênalti, comprei um tênis da Mizuno, comprei um tênis da Adidas, comprei um boné que eu usava na época, aqueles boné acho que era 8 linhas, do Charlotte Hornets, né, de basquete, aquele roxinho e verde bem bonito. Eu comecei a ter minhas coisas trabalhando. Então, assim, o positivo do passado, eu acho que era isso. A gente dava muito mais valor pelas coisas que a gente conquistava, pelas coisas que o pai dava pra gente, a pai e a mãe que não tinha todo dia esse negócio de refrigerante, cinema, celular, computador, não, nem existia isso. Videogame, então, pra você ter um Master System, um Mega Drive, se o amiguinho falasse, meu pai me deu um Master System, um Mega Drive, pô, o cara é rico. E ia a molecada na casa dele jogar, torcer pra ele chamar pra jogar. Então eu tenho uma nostalgia disso. Não que o tempo, as coisas eram mais fácil, tudo era mais fácil. Eu acho uma tolice isso, sempre foi difícil. Como eu disse, hiperinflação, carros caríssimos defasados já há 20 anos quando eram lançados. Ah, o trabalho também, ah, ah, não tinha uma segurança do trabalho, não tinha os direitos trabalhistas existiam, mas muitas vezes eles não eram empregados numa empresa, né? Então tinha muita coisa complicada, muita coisa ruim, como tinha muita coisa boa. É claro que eu vivi os anos 90, 80 e 90 como criança, né? Eu nasci no final de 79, de 80 para 90, 10 anos, de 90 para 2000, 20 anos. Mas assim, os programas de domingo que a gente gostava também, achava tão legal, o Gugu, o Faustão. Será que hoje seria tão bons? Teria paciência para assistir, né? Então tem muita romantização desse negócio, tudo passado era melhor, é, as pessoas eram mais felizes. Eu acho que as pessoas eram mais felizes porque consumiam menos. Hoje você entra na internet, numa Shopee, no Mercado Livre, numa Amazon, qualquer esses sites aí, você vai comprar coisa que você nunca vai usar. Você tá cansado, tá injuriado, tá infeliz, você vai lá e gasta, gasta, gasta. Hoje, assim, a gente vive na ideia de consumir coisas, né? E o passado era aquilo, ó. Tem uma Coca-Cola, eu lembro que meu pai trazia no final de semana uma Coca e uma Fanta, de garrafa de 1 litro. Era a nossa festa. Hoje, pra criançada, é comum, segunda a segunda. Por mais que tenha uma pobreza, condições de trabalho tudo difícil, né? Esses itens que são simples hoje, pra nós era uma festa. Pô, comprar um tênis. Lembro uma vez que meu irmão me deu um New Balance. Ele era roxo com verde, o símbolo prateado, né? Aquele símbolo da 3M, batia o farol, ele iluminava. Nossa, eu usei aquele tênis até se acabar. E isso dá uma nostalgia de falar assim, puxa, o passado era muito legal, que blá 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 blá. Mas, pergunta pro seu pai e pro sua mãe que trabalhou naquela época. As condições de trabalho, a hiperinflação, o governo Sarney, o governo Collor, o governo do Fernando Henrique, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão do passado como crianças. Se você pegar o adulto, alguém de 60, 70, 80 anos e falar assim, como que era a década de 80? Ele vai falar coisas boas e coisas ruins. Talvez ele fale assim, era mais fácil conseguir uma casa. O meu avô trabalhou de segurança e comprou uma casa onde minha mãe vive. Hoje você trabalhando de segurança, você consegue comprar uma casa? Do tamanho que é aquela casa? Em uma avenida? Com certeza não. Você vai morrer de trabalhar, não vai comprar nenhum barraco. E olhe lá. Então eu acho que tudo tem o seu pró e o seu contra, mas essa romantização de tudo que passava, as pessoas respeitavam mais, tudo era mais bonito, tudo era mais alegre, as pessoas eram mais felizes, isso é bobagem. Isso aí inventaram essa geração aí dos tiozão aí da minha idade, de 40, 50, para romantizar os videogames, as séries, tá cheio de canal aí. O cara com bonequinho do He-Man, do Esqueleto, do Thundercats.
e falando que saudade, que época boa. Era época boa porque a gente era criança, não tinha responsabilidade. Não tinha. Nossa vida era acordar, tomar café, ir pra escola, voltar a brincar, jogar videogame, fazer lição de casa e no outro dia a mesma coisa. Então a gente tem que separar o que é uma nostalgia realmente verdadeira, boa, do que é uma ideia de passado bom. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa um comentário. Abraços, até a próxima.